Bom dia, meus irmãos, bom dia, meus amigos, que alegria! Temos trabalhado esta semana inteira com saúde, com força. Deus tem nos guardado em todos os nossos passos e eu tenho certeza que você que nos assiste nesta manhã também deve estar muito feliz pela força e pelo vigor que Deus te deu. E eu quero dizer para você que uma nova dimensão ainda vai levar a você algo melhor. Eu quero deixar uma afirmação para você não esquecer nunca mais. Deus não reforma pessoas, Deus transforma pessoas. Deus pega o fraco, o caído e fortalece. Que a fortaleza do Senhor invada a tua vida, a tua alma e no dia de hoje você seja fortalecido na força do poder de Deus. Uma nova dimensão está levando a você o melhor da música gospel, levando a você uma mensagem de fé, de esperança e levando também a você testemunhos que vão edificar a tua vida. E você vai dizer, vale a pena servir a esse Deus. E o meu desejo é que você fique conosco, não é verdade? Não desligue o teu televisor, fique conosco, vamos até o fim juntinhos, porque Deus tem muitas bênçãos para você. Uma nova dimensão é Deus juntinho de você. Bom dia, queridos, bom dia na doce paz de Jesus. Sejam todos bem-vindos. Preparamos um programa cheio do amor de Deus para você, com lindas canções, uma história de vida que vai tocar o seu coraçãozinho aí e renovar a sua fé e ainda uma mensagem inspirada para o seu coração. Mas antes eu quero falar sobre o amor de Deus com você. O amor de Deus é incomparável. Ele nos amou primeiro e nos amou tanto que entregou seu Filho para morrer por nós na cruz. É um amor que não merecemos, mas que Ele nos dá gratuitamente. E talvez você esteja aí passando por um momento delicado, se sentindo sozinho, mas você não está, não. Você não está sozinho, porque Ele ama você incondicionalmente e sempre estará ao seu lado para lhe ajudar. E eu, em nome de Jesus, quero que você sinta esse Jesus pertinho de você com esse amor imenso. E eu convido você a abrir o seu coração e deixar que Deus possa transformar esse momento de dor em alegria. E para começar, ouça essa canção com Rebeca Carvalho e Isaías Saad com o título Ele Me Ama. Fica com a gente, você não vai se arrepender. E eu volto já. Você já imaginou como seria ter uma vida completamente transformada por Jesus? No quadro Vidas Transformadas, que entra no ar agora, você vai conhecer a história de alguém que teve sua vida mudada pelo poder de Deus. Um testemunho de superação, de perseverança, de fé, que vai te inspirar a acreditar que é possível, sim, ter uma vida transformada. Não importa o que você esteja passando, Jesus pode mudar a sua história e te levar a um novo patamar. Vamos assistir agora o quadro Vidas Transformadas. Olá, bom dia na paz do Senhor Jesus. Que coisa boa é poder estar com você. Eu sempre digo aqui que esse espaço do nosso programa é sempre muito especial, porque sempre poder levar notícias boas, gente, enche o coração da gente de alegria, né? Tanto para nós que passamos boas notícias para vocês, como você que ouve boas notícias, porque boas notícias enchem o coração da gente de esperança, de fé, né? Daquela sensação boa de que dias melhores virão, que a gente vai alcançar. E o quadro Vidas Transformadas, ele traz bem isso, ele traz esperança, traz fé, mas não uma esperança passageira, aquela esperança que é a última que morre, não. Eu estou falando de uma esperança viva que tem nome, Jesus. E a Bíblia nos fala que Jesus, ele é a nossa esperança. E Jesus já morreu, ressuscitou, vive para sempre, então a nossa esperança
é eterna. E é sobre essa esperança que hoje no nosso programa, nesse espaço Vidas Transformadas, a gente traz para você. É um espaço muito especial porque nós sempre temos aqui um convidado que fala de como a sua vida era difícil sem Deus, de como as coisas não aconteciam, do quanto ele sofria, mas até que um dia encontrou, se agarrou à verdadeira esperança, reconheceu o grande amor de Deus e teve a sua vida mudada, a sua vida transformada. E hoje comigo aqui está o pastor Ronaldo, né, com uma história bem bonita, modo de dizer, né, tem um final bonito, mas sofreu um tantinho. Ele vai estar falando com a gente, ele é pastor aqui da nossa igreja, ele é também capelão federal, ele vai estar falando um pouquinho sobre isso aí durante a nossa entrevista. E ele tem uma história que com certeza vai encher seu coração de esperança, de fé e de confiança em Deus, porque Ele pode sim fazer todas as coisas quando um coração arrependido realmente se dobra a Ele. E esse arrependimento também vem do Espírito Santo de Deus, porque Deus pode fazer todas as coisas, tá bom? Bom, vamos então para a nossa conversa. Bom dia, paz do Senhor, irmão Ronaldo. Paz do Senhor Jesus, tudo graça e paz, bem? tudo bem. Muito bom ter você com a gente aqui. Amém, Né? prazer é meu. A gente conhece a tua história, sabe que é algo que vai ser muito edificante para todo o pessoal que está assistindo a gente. Bom, vamos dar aí uma introdução meio rápida. A gente sabe que você, embora esteja essa cara assim de homem bonzinho, mas já foi um homem muito mau, muito perverso. Mas essa perversidade, né, e toda essa má índole que você acabou adquirindo aí com a vida, não foi sempre assim, né, pastor Ronaldo? Você também já foi um dia um bom moço, né? Sim, no caso da minha criação, né, fui criado num lar abençoado, calmo, meu pai e minha mãe sempre presente, embora perdi meu pai muito cedo, né? Mas sempre nos indicaram o caminho correto, né? O caminho de estudo, trabalho, sempre tivemos esse exemplo em casa. Mas realmente por perder meu pai muito cedo, talvez, e meu irmão talvez entrar para a polícia militar também, assim que ele atingiu a maioridade. Eu tinha meu irmão como uma figura paterna, né? Porque eu perdi meu pai muito cedo. E eu acabei pegando muito prazer na questão de trabalhar com segurança. Meu irmão era mais ou menos assim um ídolo por estar na polícia militar, eu achava aquilo muito bonito, herói, muito né? interessante. Tem uma pessoa que eu considero meu padrinho, vou evitar citar algumas coisas, nomes, né? Mas ele é policial civil, eu andava muito com ele e por mais que eu trabalhei a vida inteira, a gente cresceu estudando, trabalhando, sou formado também, né, técnica eletrônica, fiz diversos cursos profissionalizantes, trabalhei em diversas multinacionais, Deus sempre me honrou com posições de honra nessas empresas, mas paralelo a essa vida tranquila e normal, eu tinha um lado bem ruim. Eu nunca usei droga, nunca tive vícios nenhum, nem cigarro, nem álcool, nem nada. Mas eu tinha algo que talvez não seja muito comum. As pessoas, quando pensam que a pessoa tem uma má índole ou um vício, já vai logo para a droga ou para o... bandido, já pensa que é isso. Mas no meu caso, o meu problema era eu gostava demais de armas, eu era colecionador de armas, tinha muito prazer em praticar tiro, no stand de tiro de um amigo nosso que tem aqui em Santos. Hoje já não tenho mais contato, óbvio. E eu tinha muito prazer em trabalhar como segurança à noite, segurança armado, escolta, eu cresci lutando arte marcial. Então, o meu problema, o meu vício, era a minha índole muito forte, muito agressiva. Eu tinha muito prazer em estar no meio de um problema. Gostava de uma briga? Eu gostava demais. Briga era... Nossa, sua paixão. Era prazeroso demais para mim, briga. Então, se eu via a briga na rua, eu não tinha nada a ver com a briga. Mas eu procurava me envolver naquela briga. Entendi. Eu não queria saber quem estava certo ou errado. Pra bater. Mas se tivesse um mais fortinho que estava batendo no mais fraquinho, eu ia me envolver nessa briga, só para ter o prazer de estar no meio da briga. Então eu gostava, nunca tive o prazer, e graças a Deus eu nunca tirei a vida de ninguém. Mas eu tinha muito prazer de tirar sangue de alguém, por brigar, por querer machucar, sabe? Então eu creio que esse era o meu grande problema, essa índole forte, essa personalidade forte. Esse prazer, essa questão de estar envolvido no meio de policiais, de arma, de segurança armado, segurança em casas noturnas. Era uma necessidade de você estar por cima, né? Era uma coisa assim, era um eu acredito que seria forte, isso, um orgulho muito forte, uma necessidade de sempre mostrar que eu era mais do que os outros. Sim. Eu acredito que era isso, né? Então, esse foi o meu problema
vamos dizer assim, aonde começou a gerar um problema que me levou a um deserto chamado prisão. Né? Então, por conta dessa índole forte, essa personalidade forte, eu fui me desenvolvendo na minha vida profissional, Deus foi me honrando, me exaltando. Você trabalhava de dia como profissional, tinha um emprego bacana, e à noite para descontrair, eu não sei o que você tinha empregos que, na verdade, a grande maioria das vezes, pela minha qualificação, eu sempre tive ou salário semelhante de engenheiro, ou bem mais do que isso. Sempre tive uma vida muito regalada, moto importado, carro importado. E Deus sempre me abençoou grandemente, ainda que eu ainda não conhecia o verdadeiro Deus que transforma as vidas, né? Eu era de uma outra religião, que é a comum no Brasil, né? Que predominava até então, mas eu não conhecia verdadeiramente quem é Jesus, né? O Jesus da Bíblia, o Jesus que salva, cura, liberta, transforma, né? E também leva para o céu, para a graça de Deus, né? Que é o principal para nós. E por conta de tudo isso, até para mostrar para a senhora, dentro de uma dessas empresas que eu trabalhava, uma dessas multinacional, eu era tão ruim que eu não me preocupava em perder o emprego. Eu conseguia emprego com tanta facilidade por conta do meu currículo, que uma certa vez, essa é uma de muitas, mas uma certa vez, um rapaz que me aborrecia um pouquinho, e ele era também meio orgulhoso como eu, calhou de pegar nós dois no mesmo horário de trabalho, que era o horário noturno. Na verdade, começávamos à noite e varávamos à madrugada. Uma noite eu já premeditei, eu falei, hoje eu me acerto com esse rapaz. Mas eu nunca tive a intenção de tirar a vida. Volto a dizer isso. Ia dar uma boa lição. A minha questão sempre era o prazer de ver a pessoa se render aos meus pés. Que coisa. Falar que eu era mais forte que ele. Mas eu achei um também que me colocou na lona, que mostrou que ele era muito mais forte do que eu, né? E esse rapaz, uma vez eu tranquei a sala, ficamos eu e ele numa sala repleta de computadores, enorme, tirei a chave, botei no bolso e falei para ele, camarada, agora a gente vai acertar nossas contas, porque a chave está no meu bolso. Agora só sai daqui quem ficar de pé. E eu andava, corria atrás desse rapaz, ele corria dentro da sala, até que ele resolveu me enfrentar, porque não tinha para onde ir, e destruir uma sala inteira. No outro dia, para você ver que, pastora, né? Para a senhora ver como eu tinha realmente essa segurança, esse orgulho, essa soberba de que eu não era mandado embora, isso acontecia, o rapaz foi mandado embora, foi feito um BO por danos ao patrimônio da empresa, e eu ainda assim, a empresa me manteve lá. Não me mandou embora. Isso te alimentava ainda mais o teu ego, de certa forma, o inimigo ele ainda me ajudava nessas questões. Ele foi mandado embora e eu não fui. Então, isso ainda me dava força para pensar, puxa, eu não sou mandado embora, então se pintar outro, eu vou pegar outro. E aconteceu realmente. Aconteceu realmente. Houve esse problema com outros. Mas, nessa empresa, eu conheci a minha amada esposa, mãe dos meus filhos, para a glória de Deus, a missionária Juliana. E na primeira gravidez dela, da minha filha Gisele, né? Por conta de uma, como é que se diz, do sono da gravidez, né? Um sintoma da gravidez, né, que dá. Ela sempre queria dormir mais cedo e tal. Eu, nessa vida que eu tinha, assim, agitada, né, essa índole minha, eu não queria ir para casa, assim, na hora que dava o sono nela, né? Deixava ela em casa. Só que eu comecei a pensar, puxa, eu vou pegar amizade com o pessoal do bairro dela aqui, né? Vou procurar selecionar pessoas que eu possa ter amizade. Então, como eu falei, como eu querendo, ainda que não que eu tinha essa vida, mas eu selecionava minhas amizades, né? Eu gostava de lidar com pessoas que eram inteligentes também, que, né, que tinham um diálogo, né? Que tinham um projeto de vida e etc, né? E eu peguei amizade com 2 rapazes, um deles era até enfermeiro, de uma boa família, o pai construtor, e com outro rapaz, também uma boa pessoa, uma excelente pessoa, muito manso, mas e comecei a andar com esses rapazes, conversar com esses rapazes. Então minha esposa ficava em casa e eu ficava ali na esquina, na padaria ou em algum lugar que eles estivessem, a gente ficava conversando. Até que, lamentavelmente, eu descobri que esses rapazes, mesmo não necessitando, por uma força também espiritual maligna, assim como agia na minha vida e agia na vida deles, eles eram impulsionados também pela adrenalina.
e não por necessidade, a cometer crimes. Aí já não era, o prazer deles não era como o meu, o prazer deles já era outro, era cometer alguns delitos. E o interessante que era por também adrenalina, não era necessidade. Principalmente porque eu falei que um era até enfermeiro e o pai construtor, né? Ele já tinha um bom carro. Sim. O outro tinha uma vida um pouco mais humilde, mas também não tinha necessidade nenhuma, né? Tinha ali sua casinha, seus filhos e tal. E, de repente, esses rapazes começaram a demonstrar esse lado oculto, que eu não conhecia. Então, se juntavam outros rapazes, chamava eles, vamos lá, vamos fazer aquela situação, aquela fita, né, que eles falam e tal. E eles pegavam e me convidavam, por saber que o Ronaldo era o encrenqueiro, o armado, bom de tiro, e que eu gostava de ostentar esse tipo de coisa. Então, todos sabiam dessa personalidade minha, não era nada oculto, como a senhora falou. Acredito que era o inimigo sempre deixando com que eu manifestasse esse ego, essa soberba. Todos sabiam. Então, eles me questionavam, vamos conosco? Falei, não, aí não tem nada a ver comigo, deixa quieto, minha praia é outra, né? E eles iam para um lado, eu ia para outro, muitas vezes voltava para casa, e acabou. Só que o inimigo, sabendo onde era o meu ponto fraco, que era essa questão que nós temos falado até agora, que foi o que derrubou também, né? Destronou, né? O inimigo, né? Sim. Foi a soberba, né? O ego, né? O orgulho dele, né? Então, eles sabendo onde tocar no ser humano, principalmente em mim, que essa era a minha fraqueza, eles começaram a tocar no meu orgulho e no meu ego. Pô, mas você não é o cara, você não é o bom, por você em cima, não... né? Puxa, eu gostava de armas não muito comuns. Arma até registrada e tudo eu tinha, né? E, de repente, eles... Pô, mas você não é o cara que tem isso, que tem aquilo, que faz e que acontece? E aquilo começou a mexer muito comigo e chegou um dia eu resolvi mostrar para eles que eu era tão quanto eles ou mais brabo, nervoso ou macho do que eles, né? Como se usa por aí. Eu resolvi aceitar o convite e fui. E isso foi no mês de agosto de 2003. Eu aceitei o convite deles, fui, me envolvi em algo que não tinha nada a ver com a minha vida, porque eu cresci estudando e trabalhando, nunca tive parte com o crime, mas eu aceitei esse convite por questão de orgulho, soberba, para mostrar para os outros que eu conseguia ser mais ruim do que eles. Eu fui já nesse propósito. Eu vou mostrar para eles que eu sou pior do que eles. E fui. E no mês de agosto, como eu gostava dessa adrenalina, no mês de agosto eu cometi diversos delitos, maldades, somente pelo prazer da adrenalina. Ou seja, você gostou desse tempo, então? Para você foi uma coisa, uma experiência boa? Sim, nesse mês de agosto de 2003, eu senti prazer na maldade, uma maldade que eu não havia experimentado ainda. Eu fui no limite da... Você teve prazer nisso? Tive prazer nisso, sem dúvida. Tanto é que o mês de agosto de 2003 foi o mês que quase todos os dias, eu junto com essas pessoas, eu praticava algumas coisas, não era uma só no dia não, mas eram alguns delitos de maldade. Alguns delitos com requinte de maldade. Nossa, ou seja, teu negócio não era enriquecer, não, porque meu salário era alto, não havia necessidade. Eu sempre tive uma vida boa, né? Então não era necessidade, não tinha nada a ver com necessidade. Era a adrenalina e o desejo de fazer o mal ao próximo. Eu tinha esse prazer. E a tua esposa? Não sabia de nada, de jeito nenhum. Aquilo ali era uma vida oculta que eu tinha, né? Ela conhecia, sim, o meu temperamento forte, sim, mas ela mesmo sempre me botava assim na rédea, porque quando eu estava com ela, que eu queria ser nervoso com alguém, ela já, né? Segurava. A mulher sempre segura a gente, né? Então ela já vinha, que é isso? Para com isso. Não, senão eu vou embora. Então a gente já né? Então eu ficava quieto, ela me domava, mas quando eu não estava próximo dela, eu tinha como se fosse uma outra personalidade, né? Eu não tinha o domínio dela ali, né? Então, então, nesse mês de 2003, eu fui preso nesse mês. Meu irmão havia se convertido. Eu procurei nesse mês... Esse seu irmão que você... É um pastor, exatamente. Deus tirou ele da Polícia Militar. Sim. E hoje ele, para a glória do Senhor, ele é pastor de uma igreja, né? Presidente de uma igreja, na verdade. E foi bem nesse tempo que ele nesse tempo, ele era cristão. E ele tentava me evangelizar. Mas eu procurei todas as religiões quase, inclusive com essa minha esposa. Catolicismo,
espiritismo, até a macumba eu procurei. Mas é óbvio que eu não achei paz em nenhum desses lugares. Ou seja, Nem você eu, então, pastor, você tinha necessidade nesse tempo, embora você vivesse com vontade, necessidade de praticar crueldade, de ser uma pessoa má, você tinha um vaziozão dentro de si, então? Havia um negócio meio... Era um extremo vazio que eu tentava preencher com esse tipo de atitude. Certo. Eu sentia, inclusive eu tinha muito desejo de me suicidar. Olha Eu aí. desejava o suicídio constantemente. Eu pensava várias vezes em tirar minha própria vida. Ou seja, você era um homem forte, aparentemente, mas fraco, uma fraqueza Totalmente que destruído por dentro de mim. Só eu sabia que dentro de mim era um vazio tremendo que nada preenchia. Então eu procurei, junto com a minha esposa, o espiritismo, catolicismo e, por última instância, a macumba. Só que o meu irmão, dentro da minha casa, quando ele vinha me evangelizar, eu odiava os crentes. Essa religião, particularmente, Essa era a última opção. era a minha última opção. Na verdade, eu não tinha nem como opção. Não tinha como opção. E, para ter uma ideia, eu chegava de madrugada, às vezes, desse tipo de situação, meu irmão estava em casa orando, ouvindo um louvor no som, eu desligava o som, eu agredia o meu irmão, né? Eu desligava o computador, o notebook, o que estivesse trazendo uma pregação ou um louvor, aquilo me incomodava. Tamanha era a força maligna dentro de mim, tamanho o poder de Deus querendo trabalhar em mim. Na noite em que eu fui preso, meu irmão na igreja dele, todos na igreja dele oravam pela minha vida, porque meu irmão, por ser ex-policial, ele sabia o que estava acontecendo na minha vida. Sim. Meu irmão tinha discernimento. Então, meu irmão, ele orava muito, pedia oração na igreja dele na época. E naquela noite, um profeta se levantou, subiu no altar e entregou para o meu irmão para toda a igreja ver. Eis que aquele por quem você tem orado, estou eu hoje recolhendo ele ao cárcere. E ele só sai de lá quando estiver me adorando. Olha. Naquela noite, logo depois que terminou o culto, na igreja do meu irmão, eu fui preso. Naquela noite, naquela mesma noite. A primeira vez que você foi preso? A primeira vez. O Senhor me levou ao cárcere, chegando no CDP de São Vicente, por eu ter essa influência de segurança, polícia, etc., meu advogado, para tentar me tirar num habeas corpus, ele me indicou ir para um setor chamado seguro. Eu era tão nervoso, tão bravo, que para mim eu não tinha problema de enfrentar todos os presos da cadeia. Mas por uma instrução, vamos dizer assim, de um advogado, eu resolvi aceitar. Fui para o seguro, só que no seguro não existe lei. Né? Dentro da cadeia, onde existe a facção criminosa, que todos conhecem o nome, existem leis. Existem leis. Leis, regras. Regras, inúmeras, muitas Sim. regras. Só que dentro do seguro não existem regras. Você mata quem quiser matar, você faz a maldade com quem você quiser fazer. Lá existe a escória, o lixo do crime. Se para a sociedade o crime é o lixo, é a escória, existe a escória do crime ainda. Nossa. Todo mundo que não presta lá dentro da cadeia é lançado para esse lugar chamado seguro, onde existem 11 celas. Só que nessas 11 celas, a número 11 era a igreja. E eu, por ser tão brabo, tão nervoso, tão assim, para frente nessa questão, assim que eu entrei no seguro, eu já dominei a área. Eu era o camarada que eu já perturbava todo mundo, as 11 celas, até a cela da igreja. Nossa. Eu já assumi uma posição que dentro daquele lugar é uma posição de honra, que é a faxina. O faxineiro, ele manda ali no espaço todo, ele dita regras, etc. E o resumo disso, eu arrumei briga com muita gente lá dentro, eu passei em vias de morrer muitas vezes, tive no meio de facas, de pontaletes de pau para tentarem me matar algumas vezes. Agora eu estou tentando resumir um pouco, porque são 13 anos de história, né? É muita coisa, né? E ali dentro, na primeira visita, minha esposa grávida, quando ela entrou, a minha esposa entrou totalmente transformada. Já na primeira visita. Quando eu olhei aquela mulher, eu falei, mas o que está acontecendo com essa mulher? Eu não entendia nada. E ela falando diferente, se vestindo diferente, me tratando diferente. E na minha cabeça, por não conhecer o poder regenerador do Espírito Santo e o poder de Deus na vida de uma pessoa, para mim aquilo só podia ser coisa errada, não tinha nada a ver com Deus. Quem é que tem poder de transformar uma mulher em tão pouco espaço de tempo, de uma forma tão grandiosa? Eu olhava aquilo e eu indagava ela, mas o que aconteceu com você? Por que você está assim? Por que está diferente e tal? E eu bombardeando ela de questões. E ela, Ronaldo, eu aceitei Jesus. Né? Ela já era evangelizada,
Pelo teu irmão? Não era nem pelo meu irmão, por uma pessoa no trabalho, onde ela trabalhava também, né, Covias. Ou seja, Deus já estava cercando vocês, cercando a né? gente. Ela já era evangelizada, só que ela nunca resolveu ir para a igreja cristã, né, evangélica, e eu também nunca aceitei os convites do meu irmão. Então, quando eu caí na cadeia, por ela estar grávida, o primeiro socorro que ela achou foi em Deus. Foi o único lugar que ela achou socorro e paz. E aquilo confortou o coração dela. E quando eu vi aquele poder de Deus manifesto na vida da minha esposa, eu quis aquilo para a minha vida. Só que eu relutei alguns meses. Eu quis e o meu orgulho relutava, porque eu não queria mostrar fraqueza lá dentro. Puxa. Eu queria continuar sendo o pior lá de dentro. Só que Deus usou de um método interessante para a minha conversão. Um dia sobe a escada o chefe de plantão, diretor de segurança e disciplina, e todos os funcionários dele, para entrar na sala da segurança, que era do lado da cela que eu morava. Eu morava na 2, então tinha 1, a 2 e aqui portões e a sala de segurança, a sala da disciplina e segurança. Eu estava com a cabeça para fora do guichê onde eles colocam a comida, ameaçando uma pessoa do lado, que quando abrisse a tranca, que a gente chama, né, as portas, eu ia... Você não parava, né? De jeito nenhum. Era a tua diversão. Aqueles funcionários, eles eram tão incomodados com esse meu jeito, que quando ele subiu foi o limite para aquele diretor de segurança. E ele pegou e falou assim, tira o Ronaldo da cela e me traz aqui. E os funcionários vieram, eu já tirei minha cabeça assim de dentro do guichê, quase deixei a orelha ali, porque passava bem apertadinho, mas eu colocava a cabeça ali para ficar falando, ameaçando e afrontando as outras pessoas. E quando eu tirei, quando eles abrem a porta, é costume de segurança, todos têm que recuar para o fundo da cela. Só eu fiquei, porque eu sabia que ele ia me retirar, dei as mãos, ele me algemou e me levou. Quando eu entrei na sala dele, todos os funcionários estavam com canos de ferro na mão. Porque naquela época nós apanhávamos de cano de ferro, qualquer coisa que você fizesse, você era brutalmente surrado. Existe lá dentro, né, coisas que a sociedade não sabe, que, por exemplo, essa é uma delas. E então eu entrei na sala, o prazer deles foi me agredir brutalmente com canos de ferro. Ou seja, eles cansaram, foi a gota d'água. Cansaram de mim e também cansaram de me agredir, de me bater. Nossa. E me agrediram muito, tudo que eu não chorei ali, eu me urinei até mesmo, de tanto que eu fui agredido. Quando eu caí no chão, que eu não aguentava mais ficar de pé, era prática deles pegar segurava o pé da gente e machucava demais a sola, batia só na sola do pé, o pé ficava totalmente roxo, porque eles não queriam a gente de pé, eles queriam a gente prostrado diante deles, como quem diz, quem manda somos nós. Teu orgulho ali... Meu orgulho ali foi lançado por terra realmente. Agora, o principal, entrou um funcionário com um monte de papéis que ele não é da parte interna, ele é da parte externa, né, da administração, né? E eles não queriam nem tocar em mim, de tanto que eles me odiavam. Então, o diretor falou assim, Romeu, esse funcionário, Romeu, pega esse preso aí, leva ele e põe de castigo lá no final. Tira ele da cela 2, porque ele é da cela 2, põe de castigo lá no final. Ele vai ficar 1 mês de castigo. Esse funcionário me ajudou a levantar, isso já é uma atitude não normal. E ele me levou, foi abrindo os portões e me ajudando, me levando. Ele abriu a cela 11, a porta para cá, e colocou a mão nas minhas costas. Eu fiquei entre a porta e entrar na cela, e ele aqui sem entender nada. Tudo que eu não chorei apanhando, eu chorei naquele momento. E ele não entendia, eu chorava. Eu falei, senhor, não me põe aqui, não me põe aqui, não me põe aqui. Me põe na 10, na 9, que era a cela dos estupradores. Nossa! Eu preferia ficar na cela dos estupradores. E ele não entendia o porquê, porque ele sabia que ali era a cela dos estupradores. Ele falou, mas por quê, rapaz? Eu falei, senhor, ele não mandou colocar na 11. Ele falou, em qualquer outra que não seja 2. Por favor, não me põe aqui, chorando. Mas por quê e por quê? Eu falei, aqui é a cela dos crentes, só tem maluco aqui dentro, eu não gosto deles. Os caras não têm televisão, os caras jejuam o tempo todo aí, eles doam comida para os outros, eu não gosto deles. Ele falou, é a cela dos crentes? Eu falei, Ele falou, agora que você vai ficar aqui mesmo. E ele com a mão nas minhas costas, ele forçou. Como eu estava com os pés muito machucados e muito fraco, eu já caí de joelho dentro da cela dos cristãos, dos irmãos, né? E nesse momento que eu caí chorando, o maior desespero para mim foi ser colocado de castigo dentro da cela da igreja. E eu lembro como se fosse hoje, é muito nítido. O pastor Marcos, um pastor analfabeto, veio, se ajoelhou do meu lado, ele era maltratado por mim. E o irmão Adriano, diácono dele,
veio e se ajoelhou desse lado, um do lado direito, um do lado esquerdo. Eles começaram a chorar junto comigo, sentiram a minha dor, aquilo ali me machucou demais. Como é que pode pessoas que eu maltratava, que eu tratava muito mal, que eu não gostava deles, eles vinham e chorar comigo a minha dor, ajoelharem ao meu lado, me abraçarem e chorar junto comigo. O que aconteceu, irmã, foi que em 15 dias eu estava dando glória a Deus, aleluia, e nunca mais saí da igreja para a glória do Senhor. Deus, Ele corrige a quem Ele ama, né? E eu vejo isso de uma forma maravilhosa, porque algo que eu não comentei, é que eu comentei que éramos em 3, só que só 2 foram presos. O terceiro, ele foi morto, brutalmente, com muitos tiros. Então, como a senhora falou, pastora, a gente vê o carinho de Deus, porque Deus teve misericórdia de mim. Porque a cadeia, de forma nenhuma, ela me fez mal, pelo contrário. Foi lá que a minha esposa se converteu, se tornou a minha mãe na fé, um exemplo para mim. Foi ali que eu conheci Jesus e foi ali que eu encontrei vida e paz. Dentro daquele lugar, eu encontrei vida e paz. Para a senhora ter uma ideia, eu na cela 11, a cela de igreja, com 3 meses dessa forma minha ousada de ser, com 3 meses eu resolvi abrir a segunda cela de igreja. Eu voltei para a cela 2, onde eu dominava, onde eu era o encrenqueiro, eu voltei lá para dentro como cristão. E lá dentro, sozinho, eu comecei a cultuar a Deus. Lá dentro, sozinho, eu comecei a pregar o Evangelho. E em pouco tempo, Deus transformou aquela cela em outra igreja. Almas se renderam, pessoas se converteram aos pés do Senhor Jesus, e ali aquela cela começou a encher de pessoas cristãs também, e ali foi entendido como a segunda igreja de 11 celas. Deus nos abençoou de uma forma tão tremenda, para a gente resumir aquele lugar na minha vida. Quando eu saí dali, de remoção para uma primeira penitenciária, quando eu saí dali nós tínhamos de 11 celas, nós tínhamos 5 igrejas. A partir das 7 horas da noite, quando os funcionários contavam o número de presos de cada cela, era o start para a gente fazer o culto. Então a senhora imagina, a partir das 7 horas da noite, 5 igrejas começam a cultuar num espaço minúsculo, num espaço muito pequeno, porque o seguro é muito pequeno. E às 7 horas da noite, então, todas as 5 igrejas começavam a cultuar, entoar louvores a Deus e adorar o nome santo do Senhor. E ali a minha missão cumprida naquele lugar, minha filha recém-nascida, o Senhor vem e Ele começa a tratar comigo, como Ele fala em Oséias, né? Que Ele nos diz que nos leva ao deserto para conhecer, para falar conosco. Sim. E também nos diz que nos conheceu em deserto, em terra muito seca. E o Senhor me leva para um deserto. Ele me tira do CDP de São Vicente, Ele me leva para Junqueirópolis, um lugar muito longe, eu acho que 800 quilômetros de casa. Ou seja, deixou a esposa, a filhinha totalmente, novinha, foi sozinho, sem né? a família. Por estar tão longe, a família não ia ter condições de visitar, minha esposa não poderia me visitar com um filho pequeno, mesmo porque a gente também não queria um neném entrando nesse lugar. Chegando naquele lugar, era de costume na época, funcionários de interior receber nós, que somos da Baixada de São Paulo, já dessa forma que eu falei, sendo agredido. Nossa. Só que agora eu comecei a ser agredido, mas sem aquela vontade de revidar, ou sem machucar meu coração, ou sem machucar meu orgulho. Eu já entendia que aquilo ali era injustiça da parte do homem, assim como eu fui injusto com muita gente. Então, fui ali também, a gente chegou, não só eu, porque foi foi um bonde, que eles falam bonde, mas foi uma transferência de 274 presos, eu lembro, nessa época. Da Baixada. Da Baixada, aqui da região, 274 presos para diversas penitenciárias do interior de São Paulo. E chegando lá, todos nós fomos recebidos dessa forma, isso não foi algo só eu. Só que acontece, como eu saí do CDP, do seguro, se eu tinha coragem sem Deus, imagina agora com o Senhor. Para mim não tinha o menor problema de eu entrar naquela cadeia e deixar o Senhor ir na frente e abrir os caminhos para mim. Eu confiava. Eu fui transformado de uma forma aonde eu passei, da mesma forma que eu confiava em mim, eu passei a acreditar e confiar cegamente, assim como uma criança, como diz a palavra, no Senhor, por saber que Ele é poderoso, por saber que Ele é infinitamente poderoso. Você transferiu, né? tudo aquilo que você era para o Senhor. Exatamente, tudo aquilo eu depositei nas mãos do Senhor. Só que o que acontece?
eu não queria entrar naquele lugar porque eu não aceitava ter sido levado para tão longe da minha família. E eu queria voltar. E como a gente escuta aquele negócio, eu consegui transferência de volta lá do interior, eu estou perto de casa. Eu achei que era fácil. Então os caras falavam assim, olha, se você não quer entrar, você fala que não vai entrar, bate o pé. Eles vão te agredir, eles vão querer colocar você lá dentro, mas eles não podem colocar você lá dentro contra a tua vontade. Você tem que assinar um termo. Então, você vai acabar indo para onde? Para o castigo. Eu falei, tudo bem, eu vou para o castigo, mas eu não entro nessa cadeia. Lá eu não fico. Vou voltar para perto de casa. Então, depois que a gente foi agredido, foi fazer lá o cadastro da gente, e eu falei, eu não vou entrar, senhor. O senhor me perdoa, eu sou cristão, não quero problema com vocês, respeito vocês, mas eu não posso entrar. Minha família ficou todinha na Baixada Santista, eu preciso voltar para lá. Não, pela lei você precisa esperar 1 ano para, pela lei, voltar para perto da sua casa. Aproximação familiar que se chama. Eu falei, senhor, eu confio em Deus, eu vou voltar para perto da minha casa. Eu falei, eu não vou entrar. Ele falou, então você vai para o castigo. Eu falei, eu posso ir para o castigo. Chegando no castigo, para ser breve, o diabo fez com que eu encontrasse pessoas da Baixada Santista e que sabiam que eu era irmão de polícia militar. Isso lá dentro era motivo para a morte. Eu fui agredido lá dentro, assim que eu entrei na cela. As pessoas me agrediram, fizeram muito mal para mim, por conta do meu irmão ser policial militar. Como eu já não nessa podia, época nem era mais, né? Já nem era mais. Eu, por conta de não poder mais revidar, eu não queria nem me defender sequer, eu apanhei calado, eu só abaixava a cabeça, me protegia, apanhava. Só que quando eu vi um espaço, eu corri para a porta e comecei a gritar. O funcionário veio, já daquela forma deles, já vem com cacetete, gritando, e eles me tiraram daquela cela e me colocaram numa cela sozinho, isolado. Ali eu comecei a adorar a Deus, mas eu me desesperava de vez em quando, batia muito na porta, eles me davam aquela injeção lá que a gente chama de sossega-leão, porque eu desmaiava de imediato, para ficar mais calmo. Meu desespero era voltar para perto da minha família, não era falta de confiança em Deus. Mas eu naquela cela isolada, quando eu conseguia descansar em Deus, e eu orava sozinho, eu louvava sozinho, e eles me ameaçando nas outras celas, porque virou, era o irmão do polícia, eu louvando a Deus, adorando a Deus, eu colocava as fotos assim da minha filhinha recém-nascida, da minha esposa, da minha família. Eu fui batizado com o Espírito Santo ali naquele lugar. Olha Em 2004, foi ali que eu tive o batismo, o encontro com o Espírito Santo, a plenitude dele. E Deus fez um milagre, pastora, porque eu acreditei que Deus ia me tirar dali antes da lei ser cumprida de 1 ano. Não fiquei 2 meses naquele lugar, o diretor me chamava e ele falava assim, escolhe 3 penitenciários, eu vou mandar para o juiz, mas antes de 1 ano ele não vai nunca aceitar a sua transferência. Eu falei, senhor, eu confio em Deus. Ele falou, dá 3 penitenciários para tirar você daqui, porque senão você pode morrer e você não vai viver isolado dessa forma. Eu falei, senhor, eu quero ir para perto da minha casa, eu quero P2, P1, P3 São Vicente. Ele falou, mas você veio de lá, o juiz não vai te levar de volta para lá. Ele falou, senhor, eu creio num Deus vivo, ele vai me levar para lá. O resumo, pastora. Em 2 meses eu estava aqui em São Vicente. Glória a Deus. P2 de São Vicente, onde eu encontrei quem? Pastor Kleber, que falou de mim, Sim. que me encontrou lá dentro. Foi assim que eu conheci o pastor Kleber. Deus me trouxe de lá daquele lugar, me trouxe para perto da minha família, do lado da minha casa. O desejo do meu coração foi atendido. Conheci o pastor Kleber, fizemos a obra junto ali. O pastor Kleber já estava com esse trabalho da luz do cárcere, uma bênção. Por conta de eu ter muitos processos, eu ganhei meu semiaberto, fui para o semiaberto, ali comecei a trabalhar. Ali eu fundei o Ministério de Santos dentro daquele lugar, né? Eu e 2 ou 3 pessoas, nós conseguimos fundar ali o Ministério de Santos. Ficou uma obra linda, maravilhosa, Deus abençoou tremendamente. Eu fazia vigílias, a diretoria confiava tanto em mim, que eu dava uma lista de presos e o diretor ia soltar cada um daquela lista à noite. Nós podíamos ficar a noite inteira adorando a Deus na quadra de futebol, fazendo vigília. Ele participava algumas vezes conosco. Esse é o poder de Deus, né? Sim, funcionário sentar no meio de uma roda de crente preso e participar conosco a noite inteira da vigília. Isso assustava um pouco a facção criminosa, né? Mas ele mandava falar, pode falar que eu não vou prejudicar ninguém, eu estou aqui para adorar a Deus. E ele adorava a Deus conosco ali. Dentro do cárcere, minha mãe foi curada de um câncer na garganta.
Dentro do cárcere, através, Deus nos usou como canal também. Minha irmã foi curada de uma paralisia facial. E Deus foi fazendo milagre, a gente foi trabalhando para o Senhor, fazendo a obra. E a tua família foi se converter, Deus foi fazendo a obra. Deus foi fazendo a obra. Você e na tua família. Eu estava no semiaberto, por conta de muitos processos, o Senhor toda hora, eu estava no semiaberto, o Senhor, Ronaldo, eu vou te levar lá para dentro, tem mais uma alma para você resgatar para mim. Entendi. Eu voltei por 5 vezes para o fechado. Você saía e voltava. Eu saía e o Senhor me trazia de volta. Aparecia um processo, assim funciona lá. Assim funciona. Tá? Eu ficava, às vezes, 1 ou 2 meses no semiaberto e Deus me levava de volta para o fechado. E Deus foi preparando o meu coração e o coração da minha esposa. E aonde eu chegava, eu ia fundando igreja e trazendo pessoas para o reino de Deus, pessoas até da facção criminosa, são meus filhos na fé, abandonaram a facção criminosa e se tornaram, um deles eu tenho contato, está até hoje como primeiro dirigente numa cadeia aqui da Baixada Santista, ele era da facção criminosa, e Deus foi curando, foi abençoando. E aconteceu o seguinte, pastora, em 2009, eu ganhei a minha liberdade, onde eu fiquei o maior tempo na rua, que foram 5 anos e meio. Nesses 5 anos e meio na rua, o primeiro ano, Deus assim me provou mais uma vez no deserto. Passamos muita dificuldade, eu e minha esposa, meu neném ainda, novinho ainda, mas depois do primeiro ano, Deus me exaltou e me abençoou de uma forma muito tremenda. Glória a Deus. Eu cheguei a um ponto onde Deus nos abençoou de uma forma, nós compramos uma casa, nós tínhamos carro importado, Deus me abençoou com uma porta de emprego em mais uma multinacional que se chama Pat Traffic. Mesmo com todo o registro. Mesmo com tudo isso, Deus me abençoou e me colocou mais uma vez numa posição de honra. E por que Deus fez isso, pastora? Porque na Pat Traffic eu viajava o Brasil inteiro, trabalhando com balanças de pesagem de caminhão para o governo. Eu tenho filho na fé espalhado pelo Brasil inteiro, porque aonde eu ia arrumar uma balança, eu pregava o evangelho e Deus abençoava e almas se convertiam. Eu passei essa vida por 5 anos. Deus me exaltou tremendamente. A casa que eu comprei eu estava esperando terminar. Era uma pessoa que se dizia irmão nosso, ele era construtor. E no ano de 2014, saindo de uma congregação nossa, eu era presbítero já nessa época da nossa congregação, do nosso ministério, saindo da igreja do Casqueiro, uma viatura parada, eles me abordaram, eu dei os documentos, o policial começou a conversar comigo, e eu conversando com ele, ele era cristão, ele deu os documentos para o outro, de repente o outro volta assim assustado e fala, você tem algum problema com a polícia, com a justiça? Eu falei, senhor, eu tive há muitos anos atrás. Ele falou, você está procurado há 2 meses. Eu falei, senhor, o senhor pode fazer o seu papel, a sua parte, eu vou fazer a minha, jamais eu vou ficar foragido. Eu falei, o senhor pode me levar para a delegacia, então. Ele falou, não vou nem te algemar. Ele falou, pode sentar aí, pega seu celular, liga para o seu advogado. Só explica um pouquinho para a gente, pastor Ronaldo, bem rapidinho, essa questão. Você, só para o pessoal poder entender que esse lance de você ficar fora, voltar... Por que, mais uma vez, eu estava procurado? Porque esses delitos do mês de agosto de 2003, eles ficam parados na Justiça do Brasil e de vez em quando alguém acha de ir lá e confirmar uma pena e me retornar para a cadeia. Então existia um processo parado desde essa época em Brasília. E em 2014, ele foi confirmada a pena de 7 anos de cadeia. A justiça não quer saber se você está estruturado, se você é presbítero de uma igreja, tem casa, filho, emprego. Eu tinha mais. Tinha uma empresa, temos uma empresa ainda que se chama Jeová Jirê, para glorificar o nome do Senhor, né? Uma microempresa. Então, foi confirmada uma nova pena. Depois de 6 anos quase na rua, mais uma pena da mesma época. Coisa da mesma época. Olha São isso. Cartas na manga de Deus que de vez em quando ele precisa usar. Ronaldo, eu estou precisando de você num lugar ali. Você, como eu tenho preparado como embaixador em cadeias, eu preciso te levar lá, porque ninguém tá falando assim como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Como Deus preparou meu coração e minha família, Deus sabia que meu coração era disposto, eu podia voltar a qualquer momento para fazer a obra. Então, Deus me levou. Você ficou 7 anos fora, tranquilo? Fiquei 6 anos. 6 anos tranquilo na rua. Aí voltou de novo. E voltei de novo, perdemos tudo. Nossa. Tudo. O rapaz não nos entregou a casa, perdemos o dinheiro inteiro da casa. Perdemos tudo que a gente tinha.
Minha esposa, com nossa filha, passou bastante tribulação, bastante dificuldade, né? Lógico. E eu lá dentro daquele lugar, e quando eu entrei no 5º DP de Santos, já as pessoas com zombaria, entrou o vereador, sempre andava, né? Costume nosso, né? Alinhado. Alinhado, arrumado, né? Como cristão realmente, como sal, né? Entrei, tentaram zombar, eu falei, não, eu sou embaixador de Cristo, eu não sou vereador. Comecei a fazer a obra ali no 5º DP, muitas almas se renderam, fui de transferência para Irapuru, divisa do Mato Grosso. Nossa. Eu sentado na traseira de uma viatura e mais 2 rapazes. Dentro dessa viatura eu fui pregando o evangelho por 12 horas sentado com as malas jogadas em cima da gente. Um sofrimento tremendo ali atrás por causa da posição, algemado. Quando desceu do meu lado direito, eu tive um pouco mais de espaço, como eu evangelizei muito na traseira da viatura. Esse rapaz, antes de descer na cadeia que ele ia ficar, ele começou a chorar e falou, pastor, ora por mim, eu quero aceitar Jesus, eu quero entrar naquele lugar também transformado como o Senhor. Glória a Deus. Eu orei por ele algemado, dentro daquela viatura, na traseira da viatura, com os policiais, ouvindo a gente orando e fazendo a confissão de fé daquela pessoa, um senhor de 51 anos de idade. Entrei em Irapuru, divisa do Mato Grosso, comecei a fazer a obra do Senhor, instalei uma igreja dentro daquele lugar, preparei obreiros. Eu emagreci, eu tinha 115 quilos, eu tinha arritmia gravíssima, eu tinha pressão alta, eu tinha colesterol, tomava muitos remédios por dia, dava mais de R$500 por mês de remédios, tantas enfermidades que eu tinha, um câncer na tireoide, etc. Entrei naquele lugar com 115 quilos. Em menos de 3 meses eu estava com 75 quilos, eu emagreci 40 quilos por passar fome mesmo. Passar fome, não é porque estava jejuando demais e tal, porque a gente também faz isso bastante dentro daquele lugar, mas por passar fome, sofrimento, mas sempre fazendo a obra, preparando obreiros, ensinando um pouco que a gente sabe, né? Quando eu preparei uma igreja, deixei obreiros fortes ali, eu pedi a Deus para me levar para o raio 1 para trabalhar na cozinha, para me alimentar um pouco melhor. De tanta fome que a gente passava, come comida azeda, leite estragado, a sobra dos outros a gente tem que comer, porque senão você acaba morrendo de fome literalmente. E Deus me abençoou e Deus cumpriu o desejo do meu coração, me levou para o raio 1. Consegui de imediato um trabalho na cozinha. Ali para mim, louvado seja Deus, eu estava me alimentando melhor. Sabe onde eu fazia os cultos, pastora? Dentro da câmera fria. Era quente demais aquele lugar. E na hora que a gente tinha um espaço para o almoço, eu ia para a câmera fria com os irmãos, trabalhavam mais 3 irmãos comigo, a gente dobrava o joelho e ia orar. Só que começou a chegar pessoas e perguntar a palavra, e eu comecei a fazer culto dentro da câmera fria. A ponto de encher a câmera fria, a porta ficar aberta, aí tinha um rapaz lá que não gostava, né, usado pelo inimigo, não, tem que acabar com isso. Mas eu continuava pregando o evangelho, e Deus me abençoou tremendamente dentro daquele lugar. Também instalamos o ministério dentro daquele lugar, preparamos o obreiro. Deus me abençoou depois de 2 anos e pouco e me levou para o CPP de São José do Rio Preto. Dentro do CPP de São José do Rio Preto, eu e mais 3 obreiros começamos a instalar o Ministério de Santos dentro daquele lugar. Tive contato com o pastor Sérgio, com o nosso apóstolo, nos deram todo o apoio. Fundei o ministério dentro daquele lugar. Hoje nós temos uma igreja linda lá dentro. Olha isso. Credenciada lá dentro, documentada. Igreja da Assembleia de Deus Ministério de Santos dentro do CP de São José do Rio Preto, onde eu sou responsável por esse ministério, lá dentro, né? Pedido do nosso apóstolo. E Deus nos abençoou, uma igreja grande, bem cheia. Antes de eu sair do fechado, desculpa, eu acho que isso tem que ser falado. Eu fui cortado da cozinha, pastora, com 6 meses, por causa da minha arritmia, de todas as minhas enfermidades, passei muito mal lá dentro. A cadeia me mandou fazer alguns exames na rua, algemado pé e mão, você entrando num hospital gigante, algemado. Todo mundo olhando, Todo mundo olhando, com aquela roupa de cadeia, camisa branca e calça marrom. Só que, para a glória de Deus, doutora, quando foram feitos todos os exames, a doutora que me cortou do emprego, quando ela recebeu todos os resultados, ela teve que abrir os exames e falar assim, mas você não tem nada, você não tem enfermidade nenhuma. Eu falei, louvado seja Deus. A senhora me cortou da cozinha, a senhora restabelece o meu trabalho, porque eu pedi a Deus e Deus me curou dentro desse lugar. E ela, não, mas eu não te cortei por conta disso, te cortei por outra coisa. Eu falei, não, foi por causa de enfermidade, doutora. E ela me levou novamente para o hospital para fazer todas as baterias de exame, de novo, porque ela não quis acreditar.
e os exames deu que eu fui curado. Hoje eu não Glória tomo a nenhum Deus. remédio. Não tenho arritmia, não tenho pressão alta, não tenho colesterol, não tenho mais nada. A minha esposa ia ter que tirar o útero por causa de um cisto que chama, né? Me mandou uma carta, a gente era desesperado para ter um outro filho. E ela me mandou uma carta: Ronaldo, eu vou ter que tirar o útero, está crescendo e tal. Eu chorei, me desesperei aos pés do Senhor, jejuei, fiz uma consagração. E o resultado disso foi que Deus curou a minha esposa. Ela não tirou o útero, mas Deus gerou uma vida dentro do útero dela, porque Deus tinha dado uma promessa para ela de nos dar um menino há muitos anos atrás, e ela nunca esqueceu essa promessa. E Deus gerou um filho. Hoje nós temos um menino maravilhoso, de 10 meses, que se chama Lorenzo Miguel, né, para a glória de Deus, e ela não tirou o útero, e Deus abençoou. Então é um Deus que cura, que transforma, né? Ele não só transformou, mas veja que dentro do deserto, Ele nos fala que Ele transformaria o vale de Arcor, o vale da desgraça, em porta de esperança. Então, como é que eu vou reclamar de cadeia se lá dentro eu fazendo a obra de Deus, Ele tem cuidado dos meus? Ele abriu o útero da minha esposa, colocou uma criança, um menino que nós queríamos para consagrar a Deus. Ele me curou de todas as enfermidades que eu tinha. Ele me sarou. Hoje eu não tomo remédio nenhum, para a glória de Deus. Cuidou de você, né, pastor? Cuidou de mim, da minha família, curou a minha mãe, curou a minha irmã. Dentro da cadeia, minha mãe falou: sua irmã quer desesperadamente falar com você. Quando eu consegui um telefone lá dentro, de um rapaz da facção, liguei para minha irmã. Ela lá em São Paulo, dentro da cadeia, ela desesperada: eu quero Jesus que você segue, eu quero aceitar Jesus. Ela se ajoelhou na casa dela, eu fiz a confissão de fé da minha irmã por um telefone dentro da cadeia. Glória a Deus. A minha irmã hoje é minha filha na fé, aceitou a Jesus Cristo através da minha vida, eu estando dentro do cárcere. Então, muitas vezes, pastor, a gente não tem que reclamar da situação que nós estamos passando, do deserto, porque, na verdade, a disciplina espiritual, ela precede sempre a bênção. É verdade. A gente está nesse mundo aqui, muitas vezes, passando tribulações, porque é promessa de Deus isso, mas esperando um algo que é infinitamente, é indescritível o prazer e o gozo de estar ao lado do Senhor por toda a eternidade. Então as pessoas têm que entender isso. Está na prova, está no deserto, mas glorifique a Deus no deserto. Porque no deserto Ele quer falar conosco. No deserto Ele se manifestou a Jacó dormindo com a cabeça numa pedra. Não era prazeroso dormir com a cabeça numa pedra, mas Ele se revelou a Jacó. E Ele, naquele momento, Ele confirmou que Jacó seria também o nosso patriarca. Não é isso? Então, pastor, eu tenho essas bênçãos para contar de cura, de vidas transformadas, pessoas que são policiais, que vieram visitar o seu irmão dentro da cadeia, e Deus me usou dentro do banheiro da cadeia para levar Jesus à vida daquela pessoa, e ele aceitou Jesus Cristo dentro da cadeia através de um preso. E ele, policial militar. A verdade é que você tem muita coisa, né, pastor Ronaldo? Demais. Mas é uma pena, gente, testemunho. que o tempo já foi, não dá para a gente estar falando mais. Amém. Mas hoje, resumindo, o pastor Ronaldo está aqui, está livre, até que não apareça mais nada, a gente não sabe o que Deus tem aí, né? Tem mais um Brasília. Mas olha aí, vamos esperar o que Deus tem. Deus pode muito bem fazer desaparecer, como, enfim, pode os seus planos. Eis-me aqui, Senhor. Né? Deus tem os seus meios de trabalhar. Mas a gente quer louvar a Deus, viu, pastor Ronaldo? Louvamos a Deus pela sua vida, Amém. por tudo que Deus tem feito, pelos frutos através da sua vida, do seu testemunho. Amém. E foi uma honra enorme ter você com a gente aqui, honra foi testificando daquilo que Deus tem feito. Agora, olha, a gente tem um minutinho já passando, olhando ali o relógio. O que você pode dizer, pessoal, que está assistindo a gente em casa? Que assim como Abacuque, quando a gente entende o trabalhar de Deus, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, produto da oliveira minta, né? Com tudo isso, eu exultarei no Deus da minha salvação, que no meio de todas as provas, no meio de tudo aquilo que você pode estar passando de adversidade, saiba de uma coisa: Deus tem uma bênção muito grande para você, e Deus vai ter vida eterna para você, um prazer indescritível. Isso não tem preço que se pague. É verdade. Amém? Deus abençoe, pastor Ronaldo. Amém. Foi muito bom Louvado mais uma seja vez Deus. ter você aqui com a gente. Foi uma pena a gente, né, tem tanta coisinha ainda, Verdade, mas é amém. complicado. Se você quiser chamar o pastor Ronaldo para ir na sua igreja, quer conversar com ele, enfim, a gente vai estar colocando aí o telefone, né, pastor? Sim, amém. À sua disposição. Você pode, de repente, você tem problemas até na mesma área, quer uma ajuda, quer um ombro aí para chorar, para conversar. E ele tem muita disposição para isso, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Eu espero que esse momento que você passou aqui com a gente, o seu coração tenha se enchido de esperança, de fé em Deus. E confie nele, porque ele pode fazer
Olha, muito mais. Os planos de Deus, gente, os pensamentos deles são muito altos, os planos deles são muito diferentes dos nossos. O modo de Deus agir é muito diferente daquilo que a gente pensa. A nossa mente é muito limitada, mas quando nós entregamos os nossos caminhos ao Senhor, a nossa vida, o Senhor faz da maneira que Ele quer, por mais que a gente não entenda, mas Deus sempre tem um final feliz e abençoado para a nossa vida, tá bom? Que Deus possa abençoar você, continue com a gente, porque Deus ainda tem uma mensagem de esperança e de fé para o seu coração. Deus te abençoe e até a próxima. Tchau. Imagina o quanto Jesus lhe ama. Se você está se sentindo perdido, desanimado ou sem direção na vida, saiba que Jesus lhe ama e quer lhe ajudar. Não importa as suas dificuldades, você pode sempre contar com o amor de Deus. E a mensagem pastoral que vai entrar no ar agora vai permitir que a palavra de Deus guie você a uma vida mais plena. E lembre-se, Jesus te ama e quer te ver feliz. Bom dia, querido telespectador. Bom dia, como nós dizemos, na paz do Senhor Jesus, né? A paz que excede todo entendimento, a paz que guarda o nosso coração e também, olha, os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Por isso que eu te desejo a paz do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que se você não tiver paz e não quiser receber essa paz, ela não se perde, ela retorna para nós que temos a paz de Cristo. E é sempre um privilégio poder falar com você, telespectador, trazer a palavra de Deus e falar de Jesus, uma pessoa maravilhosa, extraordinária. Certa feita, Jesus se apresentou para uma mulher e a mulher chamou o marido. Eu não vou contar a história para você, porque você talvez agora não vai entender, mas a pessoa perguntou: qual é o teu nome? E aí ele falou: por que perguntas o meu nome, visto que é maravilhoso? Né? E também o profeta Isaías, quando ele profetiza a respeito de Jesus, ele fala: pois um filho nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Conselheiro Maravilhoso. Esse é um dos nomes de Jesus. Jesus, ele é maravilhoso, ele é extraordinário. No capítulo 8 de Lucas, nós temos vários fatos interessantes. Se você for ler o capítulo 8 de Lucas, leia com atenção, porque são assuntos diferentes e eu queria que você soubesse que Jesus tinha mulheres que o acompanhavam, porque Jesus, como homem, ele era 100% homem e 100% Deus, né? Então, como homem, ele comia, ele bebia, ele tinha roupa, ele tinha que ser cuidado e tinha que se alimentar. E aqui, logo no capítulo 8, nos primeiros versículos, você vai encontrar uma fala de Lucas, que Lucas era um grego, e Lucas escreve esta passagem, né, esse evangelho, e ele relata muitos fatos interessantes da vida de Jesus e ele repete alguns lá no livro de Atos, que também foi ele que escreveu, chamado como o médico amado. E aqui ele fala assim, olha, as mulheres que serviam a Jesus com os seus bens. Jesus não pedia nada, mas pelo fato de ele ser tão maravilhoso, tão extraordinário, as pessoas se doavam, se davam para ajudá-lo, para abençoá-lo, porque ele trazia tantas palavras maravilhosas, ele fazia tantos sinais, ele fazia tantos milagres, que era impossível você não abençoá-lo. Não era possível você não ser grato, a gratidão, não é? E você vai vendo que ele fala uma parábola que é sobre o semeador, depois ele fala sobre a candeia, né? Quando você é uma luz que brilha, porque ele é luz e nós nele somos luz também, então nós passamos em algum lugar e você vai dizer assim, não, essa pessoa é diferente, é crente, porque a fala é diferente, o comportamento é diferente, a alegria é diferente, então é crente, então é uma candeia, uma luz acesa, que não tem como se esconder, não é? Mas eu gostaria de falar para você de um assunto
que, na verdade, Jesus, ele cura o filho de um centurião. O centurião foi, assim, extraordinário, e ele fala assim, olha, na verdade não é um filho, é um servo. Ele fala assim, olha, o meu servo está muito doente, e eu preciso que tu diga uma palavra que tu disser, o meu servo vai ficar são. Mas nesse ínterim, surge uma mulher nessa caminhada, uma mulher que tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia, 12 anos, e ela gastou seus bens com todos os médicos e não conseguiu ser curada, mas ela ouviu falar de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Jesus se tornou conhecido em toda a região, em todas as terras da sua época. E ele então está caminhando com aquela multidão, e aquela mulher que já não tinha mais para onde recorrer, ela tomou uma atitude de fé. Falou, não, eu vou até Jesus, olha, eu vou entrar, eu não posso porque tenho hemorragia e os costumes judaicos não me permitem, mas eu vou lá ao encontro de Jesus, que é o que você precisa fazer, ir ao encontro de Jesus. E ela foi. E a Bíblia nos relata que ela chegou no meio da multidão, deve ter se infiltrado no meio da multidão, e disse assim, se tão somente eu tocar na orla dos seus vestidos, eu vou ficar curada. Olha a fé. A fé tem que ser exercitada, e ela exercitou a fé. Ela foi, tocou, e Jesus percebeu que dele saiu poder, virtude. E a multidão apertava, e claro, alguém ia tocar em Jesus, mas ele disse assim, olha, alguém me tocou. Os seus discípulos disseram assim, mas Jesus, a multidão te aperta. Ele falou, não, eu sei de tudo isso, mas alguém veio com um propósito e me tocou, porque de mim saiu virtude. E aquela mulher se apresentou para Jesus, fui eu. E relatou para Jesus. Aí ele falou para aquela mulher, vai mulher, a tua fé te salvou. Porque ela creu que Jesus faz. E eu quero que você creia também que Jesus faz. Nós também encontramos nesse capítulo, e esses dias eu estava na igreja e eu ouvi um jovem falar sobre isso, achei muito interessante. Jesus estava caminhando e aquele centurião pediu para Jesus curar, né, o seu servo. Mas também havia uma outra multidão interessante que estava ali acompanhando uma viúva que tinha perdido seu filho. Naquele tempo, o filho era o socorro da viúva. E imagina a lamentação das pessoas. Jesus, ele cura com a sua palavra aquele servo. Há um momento de alegria, há um momento de regozijo, porque Jesus falou, olha, pode ir, teu servo vai ficar são. E depois, ele vai para Naim, um outro lugar. E lá ele encontra aquela multidão triste, a multidão acompanhando um funeral. E ele, quando viu aquela multidão, ele se aproximou. Jesus era bom, Jesus, ele tinha interesse pelas necessidades das pessoas. E ele, então, se aproximou, viu o que era, e ele tocou, como diz a Bíblia, o esquife, não é? Tocou naquele cortejo, naquele caixão. Todos pararam e olharam para Jesus e sabiam que ele podia fazer qualquer coisa. E ele viu aquela mulher chorando. O seu único filho ia ser tirado da cidade para ser sepultado. E Jesus tocou aquele esquife e disse para ele, mancebo, a ti te digo, levanta-te. Na mesma hora, aquele jovem se levantou e houve muita alegria. Olha que coisa linda. Como Jesus muda a tristeza em alegria. Não importa qual seja o tamanho do seu problema, não é? O importante é que você creia em Jesus. O importante é que você se relacione com Jesus. Muitas pessoas vão dizer assim, você é careta, imagina, Jesus, que história de Jesus. Não, é Jesus sim, ele é Deus. Ele é Deus, ele foi enviado pelo seu Pai. E ele diz assim, eu vim para fazer as obras de meu Pai. E ele fez
coisas extraordinárias. Então, esse capítulo, ele é um capítulo muito extraordinário. Eu gostaria que você anotasse aí, Lucas capítulo 8. Você vai ver que depois desses 2 milagres, ele fala da família de Jesus. Jesus tinha família. Há pessoas que dizem que Jesus não tinha irmãos. Jesus tinha irmãos e tinha irmãs. Viu? Depois que Jesus nasceu, Maria se uniu com José, não é? Teve relações com José e nasceram outros filhos, não como Jesus, que foi gerado pelo Espírito Santo, mas ela teve outros filhos. Não é? E aqui a Bíblia relata no capítulo 8 de Lucas. Você que tem dúvida, abra e leia que você vai ver. E depois Jesus ainda faz outros milagres, o Senhor acalma a tempestade, o Senhor expulsa um demônio. Mas o que eu quero me referir aqui é naquilo que Jesus tem para nos dar. Não porque Ele quer que você seja uma pessoa isolada do mundo. Você vai viver no mundo naturalmente, só que você não vai ter a prática mundana. Jesus, Ele quer transformar a tua vida nesta manhã. Você está enfermo? Jesus te cura. Não importa qual seja a tua enfermidade, creia no homem de Deus que está entregando a palavra de Deus. Não importa qual seja a tua enfermidade nesta manhã, Jesus pode te levantar. E se você estiver num leito de um hospital, você sair deste hospital e retornar para a tua casa com muita alegria, como retornou aquele mancebo com a sua mãe que ia enterrar o seu filho. Queres experimentar a Jesus? Receba no teu coração. Eu vou orar por você agora. Aceite a Jesus como teu único e suficiente Salvador. Amém? Senhor, eu oro por todas estas vidas, pelos enfermos, porque eu estou pregando aqui o Jesus, Filho de Deus, o que faz milagres, prodígios e maravilhas, aquele que é maravilhoso. Cura os enfermos agora. Eu repreendo toda enfermidade daqueles que estão aflitos e necessitados. Em nome de Jesus, cura, Senhor, e salva também estas vidas para a glória do Teu nome. Assim eu oro, Pai, e te agradeço por este momento, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Venha participar conosco de um culto, Assembleia de Deus, Ministério de Santos, Rua Doutor Manuel Torinho, 351, Macuco. Venha conhecer nosso apóstolo, pastor Paulo Alves Correia. Deus te abençoe. Deus enviou o seu Filho para morrer por nós na cruz, dando oportunidade para que a gente tenha uma vida eterna e redenção dos nossos pecados. E a salvação não é algo que podemos alcançar por méritos próprios, mas sim é um presente de Deus para a humanidade. Tudo o que nós precisamos fazer é acreditar em Jesus Cristo e seguir os seus ensinamentos. Bem, agora você vai assistir uma canção com Shirley Carvalho e em seguida o pastor Paulo Correia vai encerrar o programa orando por você. Amanhã, sábado, nós temos o nosso programa infantil. Chama aí a criançada para assistir a partir das 9 da manhã. Amanhã, sábado, a turma UND Kids, animada, chegando no pedaço. E eu agradeço a todos que assistiram hoje e durante a semana os nossos programas. Que Deus abençoe vocês e não esqueça, de segunda a sexta-feira, todos os dias às 9 horas da manhã, nós temos o programa Uma Nova Dimensão para apresentar o amor de Deus para você e compartilharmos juntos da bênção do Criador. Na próxima semana, a gente está de volta, se Deus quiser. Até lá! Parecia um cenário definido, que o inimigo era o vencedor e eu era o vencido. Outra vez ele trabalhou
para o meu fim e projetou um plano para tentar me destruir. Mas o que o inimigo não contava aconteceu em plena madrugada. O rei se levantou e decidiu me honrar. E agora o final foi alterado. Quem era pra morrer será honrado, pois Deus não se esquece de ninguém. Tinha tudo pra dar errado, mas não deu. E mais uma vez a minha história ele inverteu. Deus frustrou de novo os planos do inimigo contra mim. Tinha tudo pra dar errado, mas mal falhou. Porque a última palavra veio do meu Senhor. Pra vergonha do inimigo, o improvável Deus operou. No cenário de vergonha, Deus me honrou. Mas o que o inimigo não contava aconteceu em plena madrugada. Deus se levantou e decidiu me honrar. E agora o final foi alterado. Quem era pra morrer será honrado, pois Deus não se esquece de ninguém. Tinha tudo pra dar errado, mas não deu. E mais uma vez a minha história ele inverteu. Deus frustrou de novo os planos do inimigo contra mim. Tinha tudo pra dar errado, mas mal falhou. Porque a última palavra veio do meu Senhor. Pra vergonha do inimigo, o improvável Deus operou. No cenário de vergonha, Deus me honrou. Pra dar errado, mas não deu. E mais uma vez a minha história ele inverteu. Deus frustrou de novo os planos do inimigo contra mim. Tinha tudo pra dar errado, mas não falhou. Porque a última palavra veio do meu Senhor. Pra vergonha do inimigo, o improvável Deus operou. No cenário de vergonha, Deus me honrou. No cenário de vergonha, Deus me honrou. E hoje canto, estou viva e agradeço. No cenário de vergonha, Deus, ele me honrou. Ele me honrou.
E aquilo que eu te prometi chegou na tua casa. Levamos a bênção de Deus. Você com certeza já deixou a sua alma fortalecida, robustecida pela bênção que Deus te entregou. E eu quero, nesse momento, quando estamos encerrando esse programa, desejar a você toda sorte de bênçãos. E eu vou deixar um versículo para você, Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, supra todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus nosso Senhor. E é com esse versículo que eu vou orar por você agora e pedir a bênção de Deus no encerramento da nossa programação. Pai, em nome de Jesus, estou pedindo a tua bênção aos nossos telespectadores, aqueles que estiveram conosco por esse período, desfrutando do melhor do céu. Que a tua bênção de paz, a tua bênção de vitória, que a tua bênção de alegria tome conta de cada um de nós. Ao aflito, dá-lhe a paz, ao oprimido, a liberdade. Aquele que está enfermo, Senhor, que a tua bênção de cura vá e pegue em cheio a enfermidade e coloque por terra, e que a partir de agora a pessoa que me assiste sinta-se curado pelo poder do nome de Jesus. Abençoa cada um que está conosco. E eu quero pedir, Senhor, aqueles que estão no hospital, leva a tua saúde ali, manda o teu anjo ali. Aqueles, Senhor, que estão encarcerados, manda a tua paz para eles. Quero pedir a tua bênção para a nossa nação, para esse lindo Brasil. Abençoa os governantes, abençoa as autoridades constituídas, abençoa cada um, Senhor, porque eu sei que a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. Eu abençoo a cada um em nome de Jesus, porque a autoridade de Deus recebi para te abençoar. Amém.